Então nós agora vamos entrar numa outra série de palavras, são 4 domingos seguidos, você não pode perder. Uma palavra tem conexão com a outra. Então mesmo que tenha preguiça, você vai falar, preguiça, você vai ficar na cama, mas eu vou sair, ok? Porque vão ser 4 palavras seguidas, ok? E eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Fala para o seu vizinho, você nunca mais será o mesmo. Nós queremos fazer uma série chamada Ministros de Mercado. Vamos explicar tudo direitinho, ok? Hoje. Mas é uma série chamada Ministros de Mercado. Você fala, que bicho é esse, né? Se eu sou um ministro ou não. Você já se perguntou, eu sou um ministro ou não? Tem pessoas que pensam que ser ministro é estar aqui em cima pregando o evangelho. Eu vou falar para vocês, assim, não conta para ninguém, tá bom? Mas para mim é a parte mais difícil que tem na minha vida. Eu gosto de pregar. Deus me chamou para essas coisas, eu faço. Mas eu prefiro abrir igreja e os outros pregar. Assim, eu gosto mais do tete a tete, do dia a dia. Mas você pode se perguntar, eu sou um ministro ou não sou um ministro? Né? Será que eu posso ser um ministro? Você já perguntou isso para você? Será que eu consigo ser um ministro? Nós vamos desmistificar isso hoje. E primeiro vamos começar com 2 mentiras que Satanás quer que você acredite. Tem uma palavra chamada falácia. E a palavra falácia é quando você ouve uma coisa, ela parece verdade, mas na verdade ela é uma mentira para te distrair ou te tirar do objetivo da sua vida, ok? Então nós vamos falar 2 coisas que o diabo quer que você não pense nisso, que você não faça, que você não haja. Qual que é a primeira mentira que o diabo quer que você acredite como verdade? Para uma pessoa ser usada por Deus, ela precisa conhecer a Bíblia e ter muitos anos de caminhada de fé. Ela só pode ser usada por Deus depois que ela terminar o seminário, depois que ela fazer uma academia paz, depois que ela passar por todo o processo do trilho da liderança. Eu quero dizer que isso é uma mentira. Porque a partir do momento em que você é um cristão, você já pode ser usado por Deus. Eu já contei aqui várias vezes que eu aceitei Jesus, saí daquele local, nem tinha entendido direito o que eu tinha feito ainda. Hoje nós vamos entender, tá? Mas nem tinha direito. E quando eu cheguei, no primeiro lugar que eu cheguei, uma pessoa perguntou para mim por que eu era feliz. E eu falei, deve ser o que aconteceu comigo. E aí aquela pessoa converteu, porque ela quis aquilo que aconteceu comigo. Então assim, é uma grande mentira, né? Que se você entregou a vida para Jesus, você tem que ser um catedrático na Bíblia para poder ser um servo de Deus, ser um ministro, ser uma pessoa que pode ser usada por Deus. Quem aqui quer ser usado por Deus? Amém. Fala para o seu vizinho, você vai ser usado por Deus. Te prepara, né? Para que a gente seja usado por Deus, há uma coisa que a Bíblia diz, que nós somos que Jesus é a luz, né? Mas nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que levamos a luz. Nós é que fazemos a luz brilhar. Por exemplo, se eu desligar esse LED aqui atrás, ele vai ficar ofuscado e apagado. Você pode até saber que tem um LED aqui, mas quando liga você fala, uau, é ou não é? Ali, quando montou aquele aquário ali, os bateristas que vão viver nadando, né? Olha lá o LEDzinho lá, uau, né? Porque há luz, há brilho, há iluminação. Primeira coisa para a sua luz brilhar é você ter Jesus no seu coração. Sem Jesus não tem como brilhar, sabia? Então a primeira coisa é você aceitar Jesus. E aceitar Jesus não é só dizer que tem Jesus, é falar com a boca, mas crer no coração. Se você não crê no coração, você não está ligado na tomada, na rede elétrica do céu. A única forma da sua luz brilhar é você estar ligado na tomada de Deus, da onde é a fonte de toda a luz. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você é luz e você tem que brilhar. E você é luz para quê? Para iluminar um espaço, ok? Então é ter Jesus no coração. Presta atenção, se eu apagasse a luz aqui e fosse de noite, meia-noite, aquele breu todo,
você fala, eu não posso, pastor, eu não consigo, eu ainda não sei nada de Bíblia, né? Mas você é o único aqui que sabe alguma coisa. E apagar todas as luzes, está tudo no breu, aí você acende a luzinha do seu telemóvel. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai olhar para a luz, que é a única que aparece. Então, é uma mentira do inimigo que você não pode brilhar, que você não pode ser luz. Então, a primeira coisa é entender que nós temos Jesus, que temos Jesus no coração, e quem tem Jesus no coração é aquele que fala, mas crê, ok? Entendido? Segundo, entender a realidade da eternidade. O povo não fala muito disso, mas nós temos que entender que ou eu ando com Jesus, ou eu tenho um destino, que é, qual o destino? Vocês falam, fogo, é queimado pelo fogo, né? Você é o lago de fogo, a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra da verdade, nós temos que entender isso, muito claro, sabe, irmãos? Se nós entendermos isso, nós vamos ser pessoas diferentes. Então a primeira coisa, a segunda coisa que nós temos que entender é que a eternidade é séria. Ou a pessoa anda com Cristo, ou ela vai para o lago de fogo. Quem aqui quer ir para o lago de fogo? Ninguém, né? Porque Jesus é tão fofinho, por que eu vou para o lago de fogo, né? Verdade, né? Então assim, e aqui é que está entendendo, o lago de fogo é um lugar de escuridão, andar com Jesus é um lugar de luz, entende? Então se você entender isso, você vai pensar diferente, você vai ser diferente, você vai entender as coisas diferentes. 1 João capítulo 5, verso 10 em diante, diz assim: quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, ou porquanto, não creu no testemunho de Deus e do seu Filho deu, que o seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem a vida, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, a única forma de ter vida, de eternidade, é ter o Filho de Deus. Se não tiver, lago de fogo. É a Bíblia que diz. Ok? Então nós temos que levar isso com seriedade. Nós temos que pensar nisso com seriedade. Nós temos que entender que isso é muito importante. Porque se isso é importante, nós vamos ver as pessoas de forma diferente. Nós vamos ver o mundo de forma diferente. Então, primeiro, ter Jesus no coração. Segundo, entender a realidade da eternidade. Porque se a gente entende a realidade da eternidade, a gente vai pregar o Evangelho. Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho que prego, que é poder para salvação. Ele não se envergonhava. Não é porque ele não tinha dificuldade, não é porque ele não tinha lutas, não é porque não havia situações complicadas, é porque ele entendia a realidade. Então ele falava assim, o povo precisa conhecer o Evangelho. E nós temos que entender isso, nós vamos pregar o Evangelho. Amém? Terceira coisa que nós precisamos fazer, amar pessoas. A Bíblia diz para eu me amar e amar o meu próximo como a mim mesmo. Você se ama? Você quer ir para o lago de fogo? Então se você não quer ir para o lago de fogo, né, e você se ama, quer ir para o céu, e você ama as outras pessoas, você quer levar elas com você. Isso é muito claro. Entendendo essa realidade, quem ama as pessoas vai vencer o medo, vai vencer a timidez, né? Tem irmão que tem hora que fala, mas tem medo. Tem medo, desculpa lá, tem medo é do diabo, você expulsa, tá? Você vai vencer o medo. Hoje de manhã, porque eu falo para Deus que eu não posso pregar sem experimentar, né? Fui no Lidl. Cheguei no Lidl, não comprei água. Cheguei aqui, minha mulher é muito inteligente. Você comprou água? Falei, comprei um pacote. Ela precisa no mínimo 3. Voltei ao Lidl. Cheguei lá, deu problema na hora de pagar. As águas não passavam. Para a menina ter que falar comigo. Como eu não tenho medo mais de pregar o Evangelho, né? Eu falei, essas águas é para servir os irmãos da nossa igreja. Todo mundo que vai lá, bebe uma boa água. E ela entrou na conversa comigo, e o que eu fiz? Preguei o Evangelho, falei, ela, né? A gente conversou coisa assim, e foi 3 minutos, ok? De pregação, sabe? E ela está curiosa, eu convido ela toda vez que eu vou para lá para vir aqui, ela é a gerente do Lido aqui, toda vez que eu vou lá eu convido ela para vir aqui.
E hoje eu peguei ela de conversa, porque eu falei, se eu tenho que fazer, eu tenho que pregar o evangelho. Por quê? Porque não tem medo mais, não tem vergonha mais, né? A gente não prega o evangelho muitas vezes com vergonha de ser rejeitado. Então nós temos que pregar o evangelho, né? E em todo lugar onde você for, né? Seja no Lido, seja na escola, seja no trabalho, nós temos que pregar o evangelho. Você precisa vencer essa timidez, porque você é luz do mundo. Fala assim, eu sou luz do mundo. Então aonde eu vou, eu ilumino. Estava a falar para o irmão ali agora mesmo, que quando eu mudei para Portugal, eu não tinha dinheiro, comprei um carro, sem dinheiro. E não tinha dinheiro para o combustível. Mas eu ia para o meio dos drogados pregar o evangelho. E eu falava, Deus, se o carro parar no meio da rua e for rebocado, eu não tenho dinheiro para tirar. Mas eu vou chegar a pé, porque eu sou a luz do Senhor que chega naquele lugar, para aqueles jovens que estão ali. E fiz isso muitas vezes, mas muitas vezes, com o risco até de ser preso, porque eu atravessava a ponte 25 de abril, e se o carro parasse em cima da ponte 25 de abril, eu era preso por negligência. Só existia a ponte 25 de abril. Não existia outro mais recurso. Naquela época era assim. Então, assim, nós temos que perder o medo para pregar o evangelho. Por quê? Porque nós entendemos a eternidade. Ou é, ou não é. Ou é de Cristo ou não é de Cristo. Não tem esse negócio de meio termo. No céu não vai ter meio termo. Ou é ou não é, né? Então, todos os lugares que nós chegarmos, nós temos que pregar o evangelho. Porque nós entendemos a seriedade do que é uma pessoa não estar com Jesus. É muito importante. É muito forte saber que uma pessoa não vai viver eternamente com Cristo por causa da nossa negligência. É muito forte. Desculpa lá, mas não dá para você entrar no lugar e saber seu filho, seu marido, eles se for usar a expressão, vamos para o inferno. Tá. Aí você pode falar, pastor, mas eu não estou preparado. Não estou preparado. Minha luz é fraca. Falei, irmãos, fecha esse armazém, escurece tudo. Só você. Eu vou falar da Lídia. A Lídia um dia chegou lá em casa e falou, pai, na minha escola eu sou um ET, eu sou um extraterrestre. Na minha turma, que era tudo maluco, que a gente recebia os malucos lá em casa para pregar para eles, ela falou, pai, eu não sei o que fazer. Tem hora que eu me sinto assim, será que eu estou certa? Eu falei, o que Jesus disse? Ela falou, olha, eu entendi uma coisa. Talvez eu seja a única Bíblia viva que eles possam ouvir. Então, nós temos que entender isso. Sabe? Nós temos que amar as pessoas. Quantas vezes eu peguei minhas filhas chorando pelas pessoas? Quantas vezes? Isso mexe com o meu coração. Jovens, vocês estão aqui hoje, quantas vezes a Isa e a Esther, sozinha numa sala, elas choravam por causa de vocês hoje. Quando nós somos 2 lives, já o Kifrin está dando mais de 45 pessoas quando faz aqui no sábado à noite, a última deu, né? 40 e tal pessoas. Sabe? É porque aquelas, desculpa, o Vitor estava trabalhando, não estava chorando, né? Mas aquelas duas, a Esther e a Isa, eu ia para a porta, e eu chorava do lado de fora por ver as duas. Elas enchiam de cadeiras a sala e choravam. Por isso você está aqui hoje. Então fale de Jesus, fale do amor dele, aonde você estiver, fale. Não sei o que falar, faça igual eu. O cara falou, e aí, você está feliz? Eu falei, deve ser o que aconteceu na igreja, porque eu era infeliz. E essa foi a pregação. Entende? Pastor hoje, lá na Bahia, na terra da Natália ali. É pastor hoje. Então fale. Porque senão vai ser muito difícil encontrar essas pessoas na eternidade. Agora,
A Bíblia também fala que você não é só a luz do mundo, mas você é o sal da terra. Para que serve o sal, pessoal? Para temperar, o que todo mundo fala, porque hoje é para que utilizamos. Mas quando nós olhamos para o sal da terra, ele é muito mais que só para temperar. Vou contar para vocês uma coisa que acontecia na época que o povo saiu do Egito. E eram quantas pessoas que saíram do Egito? Quem sabe mais ou menos? 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 12 acampamentos, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo ali. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde eles faziam necessidade? Vocês acham que eles não faziam? Já pensaram nisso? Tenho certeza que ninguém nunca pensou nisso. Eu pensei nisso porque eu ouvi isso na pregação. Eu nunca tinha pensado nisso. Você acha que era igual você? Que podia ir no banheiro do Lido, ali do outro lado da rua? Ou entrava na Pastor, tem banheiro para mulher, para homem? Eles não, eles faziam necessidades, eles cavavam seus buraquinhos e ali faziam suas necessidades. Agora, o que era a função do sal? Porque o sal, a molécula do sal, encostado na molécula de um vírus, ela tira toda ela desidrata a molécula que ela encosta e mata a molécula. Então, o sal, ele era usado ali, naquela situação, para eliminar qualquer bactéria. Qualquer bactéria. Então, não sei como que eles faziam, né? Mas no meio de 3 milhões de pessoas, achar um cantinho para fazer um buraco não deve ser difícil. Mas eles punham sal, porque aquilo mantinha a saúde do acampamento. Então o sal, ele não tem só a função de temperar, ele tem a função de desidratar as moléculas, sabe? E eliminar qualquer tipo de doença. Por que a sua mãe, quando você tem dor na garganta, você começa a tossir, aquelas coisas tudo, ela mandava você gargareja sal com água? E vinagre ainda, né? Minha sogra ainda põe o vinagre. O cara né? Mas aquilo curava. Por quê? Porque ele desidratava as moléculas daquele vírus que estava te atacando e você saía curado. O sal tem a função de curar. Ela não serve só para temperar. Então, nós, irmãos, somos sal da terra. Por que nós somos sal da terra? Porque nesse mundo corrupto, nesse mundo onde as ideologias estão sobressaindo, nesse mundo totalmente desqualificado, nós estamos aqui para matar as moléculas da corrupção, para matar as moléculas da separação de casais, para matar as moléculas. Nós somos o sal, nós somos o que fazemos a diferença na nossa escola, no nosso trabalho. Nós somos o sal da terra. Não só para eu estou ali para temperar, para sorrir para todo mundo. Não, você está ali para curar as pessoas. Eu sou muito radical com o pecado. Então, que eu já sofri no meu passado. Então, quando brincam comigo sobre pecado, eu sou duro. Quem me conhece sabe. Eu falo, desculpa, tá? Brincadeira inocente, pecado eminente. Tá? Jogo pesado. Por que eu elimino isso? Porque eu estou ali para mudar o sistema. Eu não estou ali para entrar no sistema. Porque se eu não mudar o sistema, eu vou entrar no sistema e vou fazer o que o diabo quer. Quem quer fazer o que o diabo quer? Ninguém, né? Então nós temos que entender isso, né? Que nós vivemos numa sociedade onde é uma sociedade caída e que nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Muito tempo os cristãos foram ensinados a fechar nas suas igrejas, não se misturar. Havia um pessoal que morava em fazenda, ninguém nem entrava naquelas fazendas antigamente. Ali estavam os cristãos, o mundo estava fora. Eu lembro disso, que eu passava perto daquela fazenda e falava, tudo doido. Mas doido era eu, que não estava vivendo o que eu estava vendo. Só que a igreja foi ensinada a vir no culto domingo, né? Aí no live quarta-feira. Mas depois que sai do culto, bate na mulher, perneia com os filhos, né? Fala palavrão. Nós fomos chamados para mudar essa história. Nós fomos chamados para trazer sobre essa geração uma transformação. Tá? Então, é uma mentira que você não pode ser luz nem sal. Você é. Olha o que a Bíblia diz aí em Mateus 5. Aí, né? Vós sois
o sal da terra. Amém? Outra mentira número 2, que para trabalhar para Jesus tem que ganhar tostão, tem que ser tempo integral na igreja, né? Sabe, você tem que dar a sua vida só para a igreja, é só aqui dentro, né? Aí que você consegue. Vocês imaginam eu tendo que pregar, fazer tudo, ir fora evangelizar e vocês ficar aqui só sentados assistindo? É uma mentira. Você não tem que ser tempo integral na igreja. Nós temos que ser integral para Jesus, é diferente. Nós temos que pertencer tanto ao reino de Deus, que integralmente nós somos de Cristo, e nós somos de Cristo em qualquer lugar da cidade, em qualquer ambiente que estivermos. Nós não somos cristãos só aqui. Ou você é cristão só aqui? E depois você sai ali fora e o diabo está esperando na porta para poder fazer o que quer contigo. Eu vou falar para vocês, quando eu era religioso dentro da igreja. Mas quando saía na porta não prestava não. Mas quando eu conheci Jesus e mudou a minha vida, a realidade de vida, eu tornei um cristão na rua, no trânsito, sabe? Em casa, sabe? Em qualquer lugar. Você precisa disso, nós precisamos disso. É mentira de Satanás que nós só conseguimos ser cristãos, ou pregar o evangelho, ou fazer as coisas para Deus, ou ser usado por Deus, se nós formos integral na igreja. Hoje nós vamos desmistificar isso, ok? Tá bom? Tá? Deus não te chamou para você ser integral na igreja, ser integral em Cristo, só dentro da igreja no Life Group, ou no dia do discipulado. Não vou confessar os pecados não, se eu confessar vai ficar sabendo da minha vida, não é isso não. Deus te chamou 7 dias por semana, 24 horas por dia, sabe? Até quando você dorme, você tem que pôr os seus sonhos na mão de Deus, entende? Deus, Ele te chamou para você ser forma integral em todo lugar que você estiver, em todas as coisas que fizermos, sabe? E aí você fala, pastor, mas eu já converti, eu vou para o céu, né? Tem gente que pensa assim, eu confesso o pecado, minuto antes de morrer, e chego no céu bem, né? Não é assim que funciona não, tá? Porque se você morrer antes de confessar, tem 2 coisas que você não vai poder fazer no céu. Uma é pecar. Pecar nós não vamos, né? Mas Deus também não te deixou aqui para você pecar. Ok? Por que você não morreu? Morreu. Você não aceitou Jesus, e aceitar Jesus você foi logo para o céu. Porque lá não tem problema nenhum, você já era melhor, não era? Aleluia, aceitei Jesus. O cara da cruz, aceitei Jesus e já estou no paraíso. Mas por que Deus deixou você aqui? Porque tem 2 coisas que você não vai fazer no céu. Uma é pecar, e aqui na terra também não vamos pecar. Qual que é o nosso lema aqui? Pode fazer qualquer coisa para evangelizar, para crescer, para prosperar, né? Pode fazer qualquer coisa, menos pecar. Então, no céu não tem pecado, amém? Mas também no céu você não vai poder pregar Jesus para converter pessoas, para levar pessoas a conhecer a Cristo, porque lá todo mundo porque no céu tem regra para entrar. Esses dias um empresário perguntou para mim, eu falei para ele, Deus é justo, por isso que o reino dele tem regras. Se você cumpre as regras, você está habilitado a pertencer ao reino. Então, se você cumpre as regras, você está habilitado a pertencer ao reino. É ou não é? É ou não é? Vocês estão muito sérios comigo hoje. Então, a primeira coisa é que você não vai poder pecar. A segunda coisa é que lá você não vai ter espaço para ficar pregando o evangelho, para converter pessoas, para levar pessoas a Cristo, porque quem está no céu já é de Cristo. Amém? Tá? Então, agora, tem cristão que eu já falei, ele pensa que é o seguinte, eu só vou poder funcionar se um dia eu estiver pregando no palanque ali, onde está o pastor Guinaldo. Não é assim que funciona, tá? Porque nem todo mundo vai estar aqui em cima pregando, ou vai abrir uma igreja. Se fosse assim, nós tínhamos milhões de igrejas, né? Tem milhões de cristãos. Nem todo mundo, ok? Mas todo mundo é chamado para ser ministro aonde ele está. Ao lugar que ele trabalha, ao lugar que ele estuda, no seu lar, ele é chamado. Então, o que acontece? Nós somos chamados para ser ministro. Por isso que nós vamos falar de ministro de mercado. Porque a primeira coisa que nós temos que entender, qual é o coração de uma nação?
Eu quero Portugal rendido a Jesus. Irmão, se tem uma coisa que eu choro, eu vi Jesus hoje carregando gente no colo aqui. Eu estava chorando aqui na frente, porque, assim, pelo prazer de ver Jesus carregando gente no colo. Então, assim, eu quero ver Jesus carregando Portugal no colo. Eu quero ver Portugal rendido a Jesus. Nós oramos por quantas pessoas? 1,5 milhão, né? Menos de 10% da população. Não mais, né? É por aí. 15% da população. E os outros? Nós oramos por 3.000 igrejas. Legal, fixe. Né? Nós estamos rumo aos 300. Nós vamos conquistar isso? 1 a 1. Para isso, nós temos que entender que o coração da nação são pessoas. Fala comigo. O coração de uma nação é pessoas, são pessoas. Por que são pessoas? Porque o mundo não existe por causa de outra coisa. É ou não é? Quando Deus criou o homem, o que ele falou para o homem? Dominar e sujeitar a terra. A terra te pertence. Tudo que há nela é para te servir. Está lá, tá. Foi o homem que deu o nome aos animais. Então tudo tem relacionado com a humanidade. Tudo tem relacionado com as pessoas. Então, se as pessoas não são importantes para nós, algo está errado. Desculpe os pets. Mas tem gente que tem pet, sabe para quê? Desculpe quem tem, tá, gente? Eu já não tenho mais, eu já tive muito cachorro. Mas desculpe, tem gente que tem pet, cão, gato, aquelas coisas. Tem, lá no meu prédio tem gente que tem até porco como pet. Não, estou brincando não, cria um porco desse tamanho, né? É o Sebastião. Põe nome de gente no animal, para poder preencher um vazio. Agora eu queria ver esse animal falando com ele todo dia. Por que você não lava a sua roupa? Por que o chinelo está aqui? Porque ele matava o animal. Entende? Então o importante são pessoas. O coração de uma nação são pessoas. Nada mais do que pessoas. E quando nós olhamos para isso, as pessoas são tão importantes para nós, que nós temos que nos esforçar para que essas pessoas sejam transformadas. Famílias transformadas no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, olhando para o coração, que são pessoas, o coração tem artérias, ok? E nós, como tudo é em função das pessoas, essas artérias, eu entendo que essas artérias, que é o sistema financeiro, o sistema educacional, né, e o sistema governamental, é feito para servir as pessoas. E se a gente entende que é para servir as pessoas, nós temos que influenciar essas pessoas. Antigamente a igreja era a igreja, o governo era o governo, né? O trabalho era o trabalho. Tem gente que fala para mim, fala, pastor, tudo bem, mas lá no meu trabalho eu não posso nem falar que eu sou cristão. Ou é, ou não é. Essa palavra ficou, né? Legal, né? Então, assim, sistema de economia, a parte da economia é o sistema financeiro da nação. A parte de educação é o sistema educacional da nação. E a parte do governo, que perdeu-se. Você vai para o Jardim do Éden, e quando Adão pecou, mas Eva, né? Perdeu esses sistemas que existiam lá. Foram como é que fala? Distorcidos os sistemas. Então, assim, houve uma separação entre o homem. Primeiro foi relacionamento. Houve uma separação entre o homem e Deus. O homem tem necessidade de Deus, mas por causa do pecado ele ficou separado de Deus. Ele perdeu o contato com Deus. Antes Deus chegava na viração da tarde e falava assim: Hermes, vem conversar comigo. Tony, né? Adão, né? Adão, vem conversar comigo. Vamos bater um papo. Vamos sair para passear. Vamos sentar. Todo mundo quer pescar depois que fica velho, menos eu. Mas todo mundo gosta de pescar, né? Sentar na pescaria, pegar os peixinhos. Imagina Deus sentado com Adão na viração da tarde, falando: esse peixinho aí que passou, pirarucu, foi o nome que Adão deu. Tambaqui, estou falando lá do pessoal do Pará, né? Salmão, foi tudo Adão que deu. Ou você acha que você tem prazer de sentar na beira da praia por quê? Porque Deus sentava com Adão, e a gente vai para lá para quê? Para respirar as coisas de Deus, né? Então, olha o que é interessante. E esse relacionamento ficou perdido, não podia ter mais. Perdeu-se o relacionamento uns com os outros. Aqui eu gosto. Por que vocês acham que marido briga com mulher? Começou aqui, ó.
o pecado entrou e as panelas voou. O que aconteceu lá? Né? Adão falou, foi ela, Deus. Ela, foi a cobra. E aqui começou uma discussão que até hoje a gente está tentando resolver. Ok? Né? Mas há uma solução, tá? Há uma solução. Mas foi aí que perdeu esse contato, lá no Jardim do Éden. O que acontece hoje? Basta você voltar para lá que você vai ver onde começou tudo, no pecado. Okay? Essa é uma das são artérias, né? de um sistema que funciona em função do homem, né? E aí vem a terceira, que é a que a gente quer falar rapidamente, né? Que é perder o sistema de mercado divino. Uma coisa que aconteceu lá do sistema governamental é que Deus deu a terra para quem? Para quem? Para o homem. Falou, Adão, está aqui a terra. O diabo enganou o homem pegou a terra e deu para o diabo. E quem governa a terra hoje? É o diabo. Pode pôr aí. Coríntios 4,4. Está aí? Coríntios 4,4. Mas nos quais Deus desse século, por isso que Deus está minúsculo, né? Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século se tornou Deus desse século por causa que o homem entregou para ele a autoridade da terra, que era do homem. Perdeu esse sistema governamental. Mas nós precisamos entender que nessa perda houve uma coisa muito interessante. Quem gosta de trabalhar? Mas reclama no final do dia. Até os que levantaram a mão. Agora, trabalho era prazer. Ontem nós estávamos falando disso aqui, pintando ali a sala, e os meninos fazendo para Deus e tal, e estava muito joias pintando a sala. E eu perguntei, não, porque é gostoso fazer as coisas para Deus. E naquela época Deus fez o homem para guardar o jardim, para cultivar o jardim. Foi ou não foi? Só que quando o homem pecou, uma palavra foi dada lá. É que ele ia ganhar o sustento da vida dele através do seu suor. Os espinhos entraram na terra. As coisas começaram a acontecer, sabe, de forma a transtornar tudo aquilo que Deus para nós que seria um prazer. O prazer que a gente tinha de trabalhar se perdeu. Hoje é um fardo, é ou não é? É um fardo. Ninguém gosta de levantar para trabalhar nesse calorzinho da manhã que está aí. Gosta ou não gosta? Vou ser sincero, porque se tornou um fardo. Algo que era prazeroso se tornou difícil. Isso se perdeu no Jardim do Éden. O sistema de mercado. Mas nós estamos aqui para mudar isso. Nós estamos aqui para ir para o trabalho com alegria. Irmão, vou ser sincero. Como que você sai da tua casa para ir trabalhar? Ai, mais um dia. Meu Deus. Podia ir para a praia. Até ir para a praia. Como que você vai para a praia? Você não vai tão feliz para a praia. Que chega lá, você cansa, aquele sol queima. Você fica, uns ficam cor-de-rosa como eu, né? Sabe assim, né? Cada um tem o seu. Mas vou ser sincero. Agora eu vou falar para vocês o que eu aprendi. Eu mudei a minha academia, que eu fazia lá embaixo de casa. Preguei o evangelho lá. Ninguém converteu, bati o pé, e mudei para a academia aqui em frente. Que é aqui perto, eu falei, aqui perto da igreja, para evangelizar o povo à volta da igreja. Ok? Né? E eu vim para a academia, orando e falando, Deus, se não tiver propósito de eu ganhar uma vida, de conquistar alguém, eu não quero ir só para fazer exercício. Apesar que eu sei que me faz bem, que eu gosto. Mas meu objetivo de estar dentro da academia é para influenciar pessoas e levá-las para Cristo. Se não for, não vou. E eu oro pelo pessoal, e eu venho orando. Aí a própria instrutora me fecha o carro bem na entrada da academia. E eu falei, Senhor, abençoa. Você entende? Tá? Mas eu venho com isso. Como é que você vai para a sua escola? Hoje a aula vai ser chata. Vou ser sincero. Não entendo nada de Portugal. Né? Tem gente que é assim. Você tem que ir para a escola, Senhor. Eu estou ali por causa de um propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou ali porque eu quero influenciar os meus colegas de escola. Eu estou ali porque eu quero ser um ministro lá. Ministro, no grego, é igual a servo, é servir. Eu estou ali para servir a escola. Quando a Esther foi para a escola pequenininha, a primeira escola dela lá na Portela, na segunda, desculpa, a primeira era aqui em Massamá,
Eu cheguei na escola, todos os brinquedos estavam quebrados. E eu olhei e falei, minha filha brincar aqui pode machucar. Eu procurei a direção da escola. Falei, vocês deixam eu arrumar? A senhora, o senhor consegue? Eu falei, se eu não conseguir, eu contrato, mas eu arrumo. Quanto vai custar? Eu falei, não sei, mas vocês não vão pagar nada. Eu estava rico, gente, cheio de dinheiro. Fui lá e troquei as madeiras e arrumei um marceneiro. Está entendendo? Porque eu tenho que fazer diferença lá. A pessoa chega na escola e fica reclamando. O governo não mandou. Não é verdade? Não é? Nós temos que fazer a diferença no mercado. Nós temos pessoas que fazem diferença. Sabe? A boa notícia de tudo isso aí, que o diabo se tornou o Deus desse século, é que quem tem Jesus, Jesus veio para restaurar a nossa vida. E Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele restaura o nosso relacionamento uns com os outros. Por que a gente perdoa? Ontem mesmo eu errei com o irmãozinho. Fui muito bruto com ele. Mas eu pedi perdão para ele. Na hora, a primeira conta que eu tive com ele, vem cá, senta aqui que eu quero te pedir perdão. Eu fui bruto com razão do que eu estava falando, mas não com razão de ser bruto, do jeito de falar. Agora, por que a gente consegue fazer isso? Por que o casamento dá certo? Quando a gente aprende a perdoar e a pedir perdão. Quando a gente entende o posicionamento do marido, da mulher, dos filhos. Isso faz a diferença, ok? Então Jesus restaurou na cruz, quando você aceitou Jesus, e Ele restaurou o sistema de mercado. Ele quer pessoas honestas, Ele quer pessoas íntegras, Ele quer pessoas justas, Ele quer pessoas que fazem a diferença no mercado. Por isso que Ele te escolheu. A Bíblia diz que não fosse vós que escolhesse a mim, mas fui eu que escolhi vós outros para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse? É influenciar lá. Nós não nascemos para influenciar dentro da igreja. Apesar de a gente ter que dar por testemunho, tá, irmão? Não vai chegar aqui e bagunçar o negócio não, tá bom? Tá? Né? Nós nascemos para influenciar a nação. Portugal. Todas as artérias desse coração da nação. Sabia que o sistema educativo perdeu quando houve pecado? Porque antes, quem que era o professor de Adão? Quem quer um professor como Deus? Eu quero. Precisa todo dia descer para te ensinar? Uau! Você não fazia nada de errado, né? Porque era ensinado diretamente da fonte, era fantástico. Mas perdeu-se tudo. Mas Jesus veio restaurar esse relacionamento. Amém? Tá? Então, eu quero que você saiba que você é um agente de transformação onde você estiver. Você é um ministro de mercado. Fala para o seu vizinho, você é um agente de transformação. Você é um ministro de mercado. É você. Tá? Aonde você estiver, no café, no trabalho, na escola, no sistema financeiro do país. Se Deus te deu escola para você estudar, para você ser um doutor, é para você ser um doutor lá. Mostra a foto que a gente pôs aqui logo no início. Você viu que é uma foto de várias profissões? A primeira, tá? Várias profissões. Porque todos são chamados para ser ministro. Você foi chamado para trabalhar a tempo integral para Deus. Por que você está no emprego? Por causa do salário? Não, porque Deus quer você lá para transformar os seus colegas. Deus quer que você pregue o evangelho lá. Por que você está na escola X, Y, Z? Porque é para você pregar o evangelho lá. Você está lá porque Deus te colocou. Você tem que ser integral na sua família. Ai, meu pai não converte. O testemunho que você dá. As respostas e a forma que você fala. Você já estava conversando com o irmão. Eu falei, cara, você fala com seu pai muito bruto. Não, nós falamos assim. Eu falei, não, seu pai até pode não entender, mas tu, como homem de Deus, tem que mudar. Eu converso com os irmãos à parte. Com um, com o outro. E eu observo muito. Ainda mais agora que eu pus umas lentes novas de óculos, que eu estou enxergando até os seus pensamentos. E antes eu não enxergava o que estava escrito aqui, né? Mudei a lente, meu irmão. Sabe, irmãos? Todos são chamados para ser ministros de Jesus. Todos são chamados para ser servos de Jesus. Quando eu estou na igreja, quando eu estou no Life Group, quando eu estou no discipulado, não, nesses lugares tu é santo. Pode ser meio falsificado, mas não é verdade. O cara, não vou falar, vai, né? Até eu, irmão, eu já falei muito nisso. Eu posso falar para vocês que eu estou aprendendo, ok? Mas nós temos que fazer, porque Jesus quer salvar essa geração.
E eu falo para vocês, eu assustei hoje quando eu olhei para o mês que vem, descobri que eu vou fazer 62 anos. Falei, como que eu posso fazer 62 anos, bonito e jovem como eu sou? Falei para a Rita, me deu um susto. Porque falta muito pouco tempo, né, para mim. Então vocês têm que crescer. Jovens, têm que crescer. Lembre que nem todo mundo pode ser ministro de púlpito. Nem todo mundo vai ser um dia líder de life group, apesar que eu queira que todos sejam, ok? Tá? Meu desejo é que vocês lideram life, lideram FAR, Nem todo mundo vai ser líder do ministério de louvor, ou atmosfera, ou alguma coisa assim, né? Ou líder do Pasquides, mas todos podem ser ministros aonde você está. 24 horas, fala 24 horas por dia. 7 dias da semana, 365 dias no ano. Você é ministro do Senhor. Fala para o seu vizinho, você é ministro de Deus. Você foi escolhido para isso, né? Aí você fala, pastor, aonde eu vou fazer isso? Na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver. E eu quero, irmãos, encerrar isso com um testemunho de uma pessoa que eu conheço. E foi o esposo que contou para nós. Essa mulher, ela é uma enfermeira obstetra, no hospital aqui, em Portugal. Os homens de honra sabem o que eu estou falando, porque ele contou isso para nós. E eu ontem falei para ele que ia contar isso aqui, pedi permissão. Ele falou, pode contar. Okay? A esposa dele é enfermeira obstetra. Então o que ela ajuda? Fazer partos. E muitas vezes, na hora do parto, a irmã Keila, que ela é esposa de um pastor, mas ela não gosta de ficar pregando em púlpito. As mães vão ter bebês e falam para ela assim, eu não quero nem ver o bebê, porque daqui ele já vai para a adoção. Ela é uma cristã, as mães estão sentindo, né? A dor aí, né? Ela é uma cristã, ela pega o bebê, leva para um canto da sala e ora com ele assim, eu sou sua mãe, eu amo muito você, você vai ser um sucesso, você vai ser uma pessoa influente. Começa a declarar, profetizar sobre o bebê. Ela está sendo um ministro lá onde ela está. Ela podia simplesmente, a mãe não quer, entrega, mas ela fala, eu vou ministrar sobre essa criança, porque eu não aceito que essa criança seja rejeitada. E aconteceu uma cena que fez me chorar, muito forte. Chegou uma mãe que queria ter o bebê, que estava na expectativa de ter o bebê, que já tinha preparado o quartinho, estava tudo arrumadinho para ter o bebê. E essa mãe, o bebê nasce morto. Quando o bebê nasce morto, os médicos tentaram por 20 minutos reanimar o menino. 20 minutos. Você sabe que depois de 10, ele já começa a perder coisas que eu não entendo muito bem das coisas, mas começa a perder, pode ficar com problemas, né, depois, né? E ela saiu da sala, foi para o cantinho e falou, pai, eu vejo tantas mães que rejeitam os filhos. Essa mãe, ela quer. Por favor, faça alguma coisa. O menino ressuscitou. Ela não estava no púlpito da igreja, ela não estava liderando um life group, mas ela estava no local de trabalho dela, sendo uma ministra de Deus. Então, o que eu quero inculcar no seu coração hoje, que você não vai acordar mais sem orar a Deus. Lembra do Hermes falar que nós temos que orar? Orar a Deus, para Deus te dar oportunidades durante o dia, de influenciar no seu trabalho, de influenciar na sua escola. Pessoas vão começar a te procurar. Você é um ministro lá. Fala para o seu vizinho, você é um ministro na sua família, na sua escola. Nós falamos de tantas coisas, palavras corrosivas, falamos de pensamentos corrosivos, que nós temos que acabar com isso para nós sermos diferentes aonde nós estamos. Nós falamos de quem tipo de Deus procura, para nós sermos pessoas diferentes, porque Deus procura pessoas como você, que ama o que Ele ama, e que Ele ama pessoas.
Fala, Deus ama pessoas. E eu vou influenciar pessoas. Pode falar, eu vou influenciar pessoas. Na minha escola, no meu trabalho, no trânsito. Irmãos, eu paro ali, eu estou vindo para a academia orando e falando, Deus, põe alguém no meu caminho, põe alguém no meu caminho, põe alguém no meu caminho. A senhora atrás, vamos. O autocarro para, eu paro. Já era entrada para a coisa, a mulher sai atrás de mim. Falei, Deus, se fosse no passado. Mas eu nasci. Depois eu vou fazer ginástica, a mulher está dando aula na minha frente. A Rita falou para mim, ela é doida, Aguinaldo. Eu falei, eu sei. Mas o fato de eu ir para a academia, no sábado eu fui orando, primeira vez, agora já tem mais, tem a terceira semana que eu voltei, mas no sábado, no primeiro sábado eu fui orando, fiz os exercícios orando dentro da academia. Eu passo o tempo com fone orando, conversando, falando, Deus, dá uma oportunidade de eu pregar o evangelho. Quando eu tenho oportunidade eu falo, igual eu falei no Lido ali, estou fazendo, falei, Deus, eu tenho que fazer diferença nesse lugar. Eu saio e encontro com o Lucas está aí? E o Lucas aí? Cadê o Lucas? Ali o Lucas ali. Encontro com o Lucas e nós tivemos um papo de mais ou menos 40 minutos. Naquele papo, todo o objetivo meu foi influenciar o Lucas a pregar o evangelho. Lá. Quando a gente chega no domingo aqui, eu tinha trazido 2 pessoas lá para cá. Então, você ora, você financia. Vocês acham que a academia vir para cá ficou mais barata que a que eu estava? Foi mais cara. Mas era para poder pregar o evangelho. Porque senão eu ficava lá na outra. Entende? Nós temos que entender que tudo tem um custo. E quem é ministro, ele vai dar um custo. Ele não precisa receber dinheiro na igreja. Ele não precisa estar 100% integral na igreja. Tem gente que pensa, o dia que eu tiver um salário, eu vou sair pregando o evangelho. E se você nunca tiver salário? Você nunca subiu aqui em cima para falar alguma coisa? Eternidade com Deus, eternidade no lago de fogo. Fala comigo, eternidade com Deus, eternidade no lago de fogo. Eu não estou com Deus ainda, pode falar. Eu não estou com Deus ainda, porque Deus me escolheu para estar aqui na terra, não para pecar, mas para pregar. Porque eu não me envergonho do evangelho que prego, que é poder para a salvação. Sabe, irmãos, nós temos que entender isso. E a gente vai encerrar orando isso. A mentira de Satanás é que você não pode ser um ministro. Que você não pode pregar o evangelho. Mas se você mudar essa história, nós vamos mudar a história dessa nação. Não quero ter 3.000 igrejas para ficar famoso, de jeito nenhum. Meus pastores são muito melhores do que eu. Existe muita gente que prega melhor do que nós. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser ministros do Senhor, servos do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, porque o nosso tempo já foi. Eu só vou lembrar, a primeira coisa para vocês, é que a sua luz brilhe. Porque você é luz do mundo e é sal da terra. Porque o sal transforma. O sal mata o vírus do comércio, do sistema que o mundo organizou para destruir sua vida. O sistema educacional hoje é um perigo. Pode falar que está gravando, mas é um perigo. Mas as minhas filhas, em tudo que era cristão, eu não deixava elas frequentar a escola para participar de coisas que não eram cristãs. E todos os dias de manhã, todos os dias, fala comigo, todos, em que elas entravam no carro para ir para a escola, nós fazíamos uma oração e começávamos assim: Senhor, vocês estão tudo olhando para mim, né? Senhor, que eu rejeite tudo que é profano, para que eu possa viver em santidade. Que a minha mente seque o profano, piadas indecentes, conversas indecentes, até muitas vezes nem decente é, mas é falando mal do outro, criticando o colega de escola. Que eu possa ser a única Bíblia viva nessa escola, mas eu serei. Essa era a minha oração com minhas filhas, todos os dias, todos os dias, todos os dias.
Amém? Eu quero orar por você. Eu creio que Deus mudou sua forma de pensar. Sabe? Nós não estamos aqui para... Nós estamos aqui para estimularmos uns aos outros a sermos luz no nosso trabalho, a sermos sal no nosso trabalho. Nós estamos aqui porque Jesus te escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Fui eu que te separei, fui eu que te escolhi, fui eu que estou te levantando, fui eu que estou te separando. Depois eu te falo pessoalmente, senão o povo vai te cobrar. Eu quero orar por vocês, mas eu estou tão empolgado com Jesus. Eu que acho que você deve estar falando assim: Deus, eu não consigo. Eu quero te dizer, você consegue. Você pode. Você é luz do mundo. Fala para o seu vizinho: você é luz do mundo. Você é sal da terra. Foi Deus que te escolheu. Quer ser feliz? Seja ministro de mercado. Fala: eu sou ministro de mercado. Não estou onde estou por acaso. Eu fui escolhido para estar. Bora. Obrigado, Maria. Me ajuda sempre. Há muita coisa no meu coração, tá, irmãos? Hoje não é um culto profético, não, estou seguro. A única profecia que eu quero te dar é que você é um ministro de mercado. Quero que você saia daqui mordendo nisso. Quero que você saia daqui querendo fazer a diferença. Eu quero que você saia daqui entendendo que não é pela sua idade, pelo que você sabe, o tempo de escola bíblica que você tem, mas é porque você foi escolhido. Pai, no nome de Jesus. Na próxima semana, Pai, nós vamos falar de 4 mentiras que Satanás coloca na nossa vida. Nós vamos dar continuidade nesse processo. Mas hoje eu te peço que tu fale no coração de cada pessoa, que tu mova no coração de cada um membro dessa igreja. Sabe, Senhor, eu não tenho poder e autoridade nas outras igrejas, mas o Senhor me colocou aqui como autoridade nesse lugar. E eu quero liberar sobre meus irmãos, porque em Mateus 28, 18, o Senhor diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. Não fazer convertidos, porque fazer convertidos, Deus, elas podem se converter a outra coisa, mas discípulos não mudam. Ensinar a eles os mandamentos do Senhor. Sabe, Senhor, que nessa igreja seja a igreja onde o discipulado funciona, onde nós ganhamos discípulos para o Senhor, que vão ganhar outros discípulos para o Senhor, que vai multiplicar essa igreja, vai fazer crescer nessa nação uma geração de discípulos. Então eu estou orando pelos discípulos que já estão aqui e enviando eles, ó Deus, para o mercado, para o sistema, para onde eles estiverem trabalhando, aonde eles estiverem estudando, aonde eles estiverem fazendo o que seja, eles sejam totalmente do Senhor. Tira tudo que é profano da vida dos meus irmãos. Tira tudo que impede o relacionamento com o Senhor. Sabe, Jesus veio para restaurar o relacionamento com o Senhor. Jesus morreu para que nós fôssemos restaurados no nosso relacionamento com o Senhor. Jesus morreu para que nós fôssemos restaurados nos relacionamentos uns com os outros. Por isso amamos os nossos life groups, por isso amamos o discipulado, por isso amamos, ó Deus, a nossa igreja. Então, Senhor Jesus, opera sobre a vida de cada irmão, no santo nome de Jesus. E tudo aquilo que impede eles de crescer ao Senhor seja quebrado e destruído agora, na autoridade do nome de Jesus, porque eles foram escolhidos para ser ministros do Senhor, para serem servos do Senhor, integralmente, completamente, totalmente, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.